boa noite. Sem tabus para você hoje, aqui mais uma vez de volta na sua telinha, ou você que nos acompanha pela internet, os amados internautas, muito obrigada pela companhia. Quem também nos acompanha pela rede de rádio Novo Tempo. Toda quinta à meia-noite, ter um encontro com vocês é muito especial. Vamos que vamos, continuando aquilo que a gente tem como proposta. Desvendaram algumas das dificuldades, trazer luz sobre algumas das dificuldades da intimidade do homem e da mulher. Vamos falar um pouco hoje a respeito de pornografia. Na semana passada falamos sobre fetiches, são aquelas perversões sexuais. Não se diz mais assim como perversão sexual, porque mudou a nomenclatura, mas sim é uma conduta equivocada no trato da sexualidade. E vamos continuando, só que hoje focando especialmente na pornografia e principalmente porque muitas pessoas veem a pornografia como algo mais, diria assim, para apimentar a relação, a pornografia mais como algo assim, de eu explorar os meus desejos, as minhas vontades. Não é tão assim como dizem pornografia, é apenas uma pimenta. Será? Homens e mulheres são afetados pela pornografia? Qual é a resposta que o cérebro dá frente à pornografia? Frente a usar o sexo de maneira indevida? O que está no pano de fundo de tudo isso que nós experimentamos dentro da sexualidade? Começa quando? Como é que se desenvolve? Tem a ver com a adolescência? E no casamento? Quais são os prejuízos? Como a mulher administra a pornografia? Ou será que isso é só coisa de homem? Aqui com a gente no Sem Tabus, estas e outras questões, nós queremos dividir com você. Participe com a gente, visita a nossa página no facebook.com/semtabus.nt ou fala comigo de outras maneiras. Deixa eu ver, no Instagram, pode ser? Compartilha com a gente as suas experiências, fica à vontade. Claro que no Instagram você não vai se expor, né? Então, eu te convido a ficar um pouquinho mais à parte, mais na nossa intimidade, mandando a sua mensagem exclusiva aqui pra gente, só entre nós, na nossa página no Face, tá bom assim? Muito obrigada a você que está aí com a gente desde agora, você que está descobrindo o Sem Tabus há pouco tempo. Esse é um programa que tem como proposta discutir a sexualidade, mas não é de um modo assim que negue o prazer, que negue que a sexualidade precisa ser vivida com prazer mesmo, com amor, utilizando-se de maneiras que torne a sexualidade mais gostosa, mais viva, mais eficaz entre um casal. Nós queremos e temos como proposta justamente limpar, tirar as coisas que vamos acumulando em nossa sexualidade que em vez de fazer bem, faz mal. Combinado assim? Então fica com a gente até o final do programa. Meu convidado de hoje volta, porque ele esteve com a gente na semana passada. Ele é doutor em aconselhamento familiar, além de ser pastor, e há mais de 20 anos trabalha com famílias, ouvindo casais, ouvindo de experiências e trabalhando especialmente sob o lastro da palavra de Deus. Então, conhecimento, doutorado, sabedoria, do aprendizado, tudo isso junto aqui para ofertarmos para você mais um programa especial. Pastor Marco Lamarques, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Darleide, pelo convite e louvado seja Deus pelo privilégio de termos esse espaço para tratarmos dos assuntos que Deus quer que nós tratemos de maneira correta, no lugar certo. É isso, gostei. Pastor Marco, nós já tratamos aqui no Sem Tabus a respeito de pornografia e vamos tratar tantas outras vezes, porque é um tema recorrente, porque é presente, porque está na vida até das crianças. Sim. Sabe que um dia eu estava fazendo o consultório de família e uma mãe escreveu ali ao vivo, ela nos escreveu dizendo que naquele dia ela tinha encontrado a sua filha de 4 anos acessando no tablet um site de pornografia. A pergunta, como aquela menina acessou, como que ela chegou até lá, ela deve ter sido conduzida de alguma maneira, não deve ter sido uma coisa pensada. Não é possível, uma menina de 4 anos, pensamos nós, né? Então a pornografia, ela chegou via esses acessos mais fáceis até as crianças. Que monstro, hein? Sim. Com o qual nós estamos lidando. Por isso, repetimos esses temas aqui, mas queremos repetir sempre com algo mais para você, para te aproximar mais da verdade. Fale um pouquinho desse tema, do seu conhecimento, os prejuízos que a pornografia provoca, homens e mulheres, nesse cenário. Isso é muito sério que você falou, inclusive sobre a questão da sexualidade precoce. Nós temos hoje muitos meios que
que estão estimulando as crianças ao sexo inconscientemente. As crianças não têm a mente preparada para isso, não têm a mínima condição de lidar com isso e malícia para isso. Elas são estimuladas pelo ambiente que elas vivem. Um desses ambientes é a própria publicidade, os brinquedos. Eu li essa semana, algumas semanas atrás, sobre um lançamento da fábrica de uma boneca famosa, mundialmente famosa, que resolveu mudar o corpo da boneca, que era magérrima, agora ela está voluptuosa. A boneca agora está sendo produzida de maneira voluptuosa. Seios fartos, coxas bem destacadas, porque agora a sociedade está querendo que a mulher seja assim. Então, aquela boneca antigamente, modelo que se fazia, estão fazendo de outra maneira. Agora, eu te falo, uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, uma menininha que ganha uma boneca dessa, e ela começa a olhar para essa boneca e se avaliar, e começa a pensar, essa é a referência para mim, eu devo ser assim, isso é importante para mim. De certa maneira, vai despertando algumas questões sexuais nela, algumas avaliações pessoais nela, que podem distorcer futuramente e levá-la a problemas emocionais. Agora, sobre a questão da pornografia, eu quero dar o start para esse assunto com você e quem está nos assistindo também, usando uma declaração de um psicólogo chamado Stanley Stevenson. E eu vou ler o que ele diz aqui, Darleide. O Dr. Stanley ele fez uma pesquisa de doutorado sobre essa questão. E não é uma pessoa leiga, é um estudioso, é um profissional que foi preparado para isso, que tem atendido muitos pacientes nessa questão, e ele fala o seguinte: nós enfrentamos um vício social que requer olha o que ele fala aqui, a mesma confrontação corajosa de tratamento que receberam o álcool e o tabaco. Ele está falando da pornografia. E ele completa: pornografia é um vício de estimulação, ao invés de saciedade, assim como o álcool, a cafeína e etc. Então, aquilo que o indivíduo começa com experiências leves, vamos dizer assim, olhando um pouco de nudez, olhando o nudez, semi-nudez, ou insinuações, ou erotismo, que no primeiro momento dá uma saciedade para ele, dá uma satisfação para ele, não acaba aqui naquele dia, não acaba naquele momento e nem naquela imagem. Porque ele vai precisar de estímulos, ele vai precisar de uma estimulação, ele vai precisar de olhar imagens mais insinuantes, mais extremas, imagens que mostrem outras coisas que ele não tinha visto, e cada vez mais imagens, mais situações. No começo é imagem de nudez, por exemplo, de uma mulher, depois ele vai ter que ver, para se estimular, imagens de casais em relações sexuais, filmes em relações sexuais, e isso não vai estimulando o suficiente, até que ele chega um momento que ele quer imagens de sexo grupal, com animais, e até mesmo, como nós já falamos aqui no programa anterior, pedofilia. Porque geralmente as pessoas que se envolvem nisso, ela não para com isso. Ela avança. Então, por isso que é um vício de estimulação. E por isso que se torna muito perigoso. Não é brincadeira o universo que você está lidando. Ela é sorrateira, ela vai chegando aos pouquinhos, Sim. né? Basta nós irmos dando vazão. E isso é com tudo na vida, viu, minha gente? A gente começa a comer um pouquinho daqui, dali, e aquilo vai despertando mais do apetite por aquele alimento que não é um alimento que à primeira vista lhe traga tanto prejuízo assim. Só vai engordar um pouquinho, mas é só um pouquinho. Depois eu vejo mais e você vai cedendo numa coisa que você deu vazão para isso, daqui a pouco você fica obeso, sabe? Eu estou usando assim uma figura só para você entender o que seria. A comidinha, um pouquinho dela, ok, satisfatória, mas você por doenças emocionais, por questões inconscientes, por questões até no nível da consciência também, vai te chamando a fazer mais e dar mais e querer mais, e é nesse sentido, para você entendendo que há um crescente. Então, cuidado com o seu agora. Inicialmente, quando o pastor Marcos, o senhor trouxe a ideia daquela boneca, né, do estímulo
frente às crianças, assim. E isso é justamente para ir ser paulatino. Quanto mais eu começo cedo a estimular a criança a desejar a ser adulto, a desejar os seios de uma mulher adulta, a desejar ter as coxas de uma mulher adulta, porque assim como nós sabemos que aquela doença fez mal para um pedaço dessa geração que desejou ser longilínea, magra, esbelta, mas que nem todas as mulheres têm esse padrão e por isso muitas meninas ao comer põem o dedo na garganta para jogar tudo fora, aí vem a bulimia, essa busca desenfreada por ter aquele corpo. Perfeito. Agora essas crianças vão ser estimuladas a buscar que tipo de corpo, para que tipo de situação, né? Então, é sempre paulatinamente, vai crescendo, querendo mais, querendo mais. Por exemplo, as mulheres, durante algum tempo nós entendíamos que a pornografia era mais uma questão do homem, era da mente masculina, mas a mulher também está sendo ensinada nos últimos anos a ser ela também, não só objeto para dar prazer, mas também de usufruir prazer e, inclusive, se utilizando da pornografia. Olha que loucura! E isso está diretamente relacionado com uma questão, com o individualismo. Nós já falamos aqui há um tempo atrás. A questão não é só o erotismo ou aquela tendência do homem de ser assim, excitado pelos olhos só, muito mais do que a mulher. Hoje em dia, a mulher e o homem estão procurando, na sociedade contemporânea, uma satisfação plena e única, a satisfação própria. E eles não conseguem num relacionamento normal porque você tem frustração no relacionamento normal. E nós temos que saber lidar com frustrações. Você tem que entender de lidar com as perdas e ganhos. Diariamente a gente está sujeito a isso. Só que ele não foi preparado para isso. Ela não foi preparada para isso. Então, o que a pornografia faz? Na realidade, a pornografia é um vício que não precisa de droga para acontecer. A droga que ela depende é da endorfina. Porque quando você olha a pornografia, o teu cérebro derrama endorfina. E essa endorfina dá prazer. Aí, imagina, tanto a mulher quanto o homem passam um dia atribulado de cobranças, de exigências, porque nós vivemos numa sociedade muito exigente. Nós recebemos informações intensas e uma quantidade enorme de informações, porque a tecnologia nos dá isso. Nunca se recebeu tanta informação como se recebe hoje. Uma criança recebe mais informação do que as autoridades no tempo de Cristo recebiam. Hoje uma coisa explode, você falou da criança que estava lá no tablet, as crianças recebem muita informação, aí você vai recebendo, aquilo vai te causando ansiedade e cobrança, você tem que ser corpo dessa boneca, você tem que ser com a modelo que aparece na TV, agora tem que malhar, agora você tem que vencer a obesidade ou vencer a preguiça, e isso vai causando ansiedade. Aí a pessoa chega em casa, a mulher chega em casa acabada, às vezes o marido a trata mal, o que ela faz? Ela precisa de um estímulo para vencer a frustração, para livrar-se da frustração. E o que ela faz? Pornografia. Porque a pornografia é ela que cuida, ela que olha, ela que controla, ninguém vai se intrometer, ela vai fazer o que ela quer, às vezes até num sexo virtual. Né? E aí o que faz? Bastante endorfina, prazer, e geralmente está relacionado com a masturbação, né? Aí vem aquele prazer momentâneo, aquele relaxamento, só que aquilo dura alguns minutos. Depois vem a frustração de novo e a busca novamente por outros estímulos, por outras experiências e por outro nível de masturbação para ela conseguir sentir esse prazer. Por isso que o Dr. Stanley, ele fala, é um vício, é uma dependência de estimulação. Então, tanto a mulher hoje como o homem estão sujeitos. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade estritamente exigente e que não está preparada para a frustração. E é preciso também saber que há uma política para despertar essas necessidades também, sabe? Há uma política de colocar a mulher nesse cenário, não só mais como objeto agora de prazer para o homem, mas ela mesma, sabe, ter os seus artifícios e buscar esse prazer por esse meio. O link dessa frustração a uma resolução. Que tal? Então vamos sugerir para a mulher um site especializado para ela, uma revista especializada nessa pornografia mais doce, mais feminina, mais delicada para ela. Vamos dar uma trilogiazinha para ela, que dê a ela a possibilidade de experimentar as mesmas coisas que o homem experimenta. Qual é o problema? Ela sem depender do homem. Sem depender. Sem depender do homem. Aí vem os brinquedos eróticos para a mulher se satisfazer sozinha. Aí tem mulheres que se dão hoje ao prazer somente se utilizando de vibradores.
E isso até mulheres casadas. E falou assim, amiga, eu vou te dizer um negócio. Maquininha substitui o pênis do marido. Depois o pênisinho do marido não vai fazer todo aquele barulhinho, aquele movimento, aquele negócio todo que te dá prazer. Ou seja, te levaram para um caminho que agora é meio que sem volta. Tem quando você quiser, mas estão colocando a mulher cada vez mais no cenário da pornografia, dizendo estar oferecendo para ela uma possibilidade de ela se igualar ao homem. Eu não quero ser igual ao homem quando este homem está em caminho mau. Nada a ver esse nosso poder todo em fazer as coisas que o homem faz. Porque o homem bebe, eu vou beber. Porque o homem é agressivo, eu vou ser. Porque o homem... Mas assim, a gente podia se comparar com os homens que são bons, honestos, corretos, amorosos, né? Se colocar nesse nível do bom. Mas quer colocar a gente no nível, sabe, do que não traz resultado prático e benéfico, num sentido próprio do que tem valor, não é? E uma outra questão, pastor, eu acho importante dizer também que pontuar outra vez, que essa pornografia, ela não vem assim, hoje eu acho que hoje eu vou me vender para pornografia. Não. Não é assim, né? Ela vem de mansinho. Aliás, aqui diz o Dr. Stanley que essas atividades são usadas, e eu vou colocar aqui o que ele enumera, para evitar sentimentos negativos. E quantos sentimentos negativos nós temos hoje, né? Pois é. Como tensão, tristeza, aflição, perda, rejeição, inutilidade, baixo amor próprio ou fracasso. O que acontece? Os viciados, eles esperam preencher o vazio de dentro deles com algum significado que eles usam. Então, aí ele diz assim, usam esses comportamentos para se sentirem bem, confortar-se e mudar o seu humor. Então, o que ele faz? Ele está frustrado, foi se sentindo humilhado pelo chefe, ela não foi bem tratada pela amiga, as amigas foram almoçar fora e não levaram ela se sentiu rejeitada. Qualquer coisa que leve esse sentimento negativo, o que ela vai fazer? Ela fala assim, não tem problema nenhum, eu vou para a minha pornografia, eu vou pegar o meu vídeo agora, vou pegar o meu tablet, vou pegar meu computador e vou resolver o problema. Eu não preciso de vocês. A pessoa se torna cada vez mais egocêntrica, mais individualista e mais limitada no relacionamento com os outros. Aliás, a pornografia torna a pessoa um objeto. Porque eu passo a olhar a pessoa, mesmo que está do outro lado da tela, eu não conheço, não sei, mas é um objeto para mim. Objeto de quê? De satisfação de resolver essas coisas ruins que eu trago comigo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver o problema na fonte, não tentar um estímulo, não tentar desviar para usar um método paliativo. É uma droga, por isso que é uma droga. Seria a mesma coisa que eu estou com dor de cabeça. Vamos dar um exemplo aqui. Por que eu estou com dor de cabeça? A dor está me dizendo que eu estou com algum problema. O meu fígado está ruim, eu estou resfriado, o meu organismo não está bem. A dor de cabeça não é o problema, ela está apontando o problema. O que eu faço? Eu tomo um comprimido para dor de cabeça e pensei, resolvi o problema. Não resolvi, o meu fígado continua com problema, as minhas costas continuam doendo, eu continuo resfriado. O que eu tenho que fazer para resolver o problema da dor de cabeça? É resolver a origem do problema. Quando eu estou na pornografia, e eu acho que olhando pornografia, eu me masturbando, eu vou resolvi meu problema, satisfação, endorfina, agora eu estou bem, estou pronta para outra. Nada, daqui uns minutos o problema vai vir. E você falou, Darley, de uma coisa muito importante, quando eu me vicio, por exemplo, em depender de certos objetos para masturbação, como vibradores ou outros objetos que existem por aí. Aliás, a indústria do erotismo, do fetiche, ela está crescendo cada vez mais, está enriquecendo às custas de viciados nessa questão. Eu estou fazendo o quê? Eu estou usando uma ferramenta que está me iludindo de que eu vou sentir prazer. E sabe o que acontece? Eu fico dependendo disso e depois, quando essa mulher procurar uma relação com o esposo, ela não vai conseguir sentir o mesmo prazer. Quando o camarada fica na frente da pornografia e se masturba, ele controla a pressão do pênis dele, no momento da masturbação, do prazer em si. Esse controle que ele mesmo tem, do prazer dele, ele controlando, nunca vai ter, não vai ser a mesma coisa na relação sexual da esposa, porque a esposa não vai conseguir controlar. Então ele volta novamente para a pornografia, porque ele pensa assim, a pornografia é a única que pode me dar prazer. Intervalo rapidinho, a gente pega de volta deste ponto. Pode ser assim? Combinado? Te espero, até já. De volta aqui no Sem Tabus. O tema de hoje, pornografia e adultério também
entra agora na nossa conversa, tá bom? Mas continuando exatamente do ponto onde paramos, vale refletir. O que nós estamos fazendo com a nossa sexualidade? Percebe que estamos continuando, inclusive, o tema que nós começamos na semana passada, que foi sobre fetiches, perversões sexuais. E aí hoje nós continuamos, aí pontuamos especialmente na pornografia, porque quando nós falamos fetiches, algumas pessoas dizem, não, fetiche, eu só tenho um jeito diferente de olhar para a minha sexualidade e eu uso das ferramentas que eu tenho à minha disposição. Tem o site, antigamente eram umas revistas, né? Eram outras maneiras, assim, mais escondidas. Agora está aberto. Sabe por que aquela menina de 4 anos acessou num tablet, um site de pornografia? 4 anos? De tão fácil que é. Basta clicar. E quer mais? Aqueles banners que ficam pulando ali nos sites, até infantis, sei lá como que aparecem, os links, enfim, loucuras. Uma coisa vai levando a outra, daqui a pouco uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um senhor e uma senhora estão fisgados pela pornografia. O que será que acontece, hein? Bom programa quando você participa, aí o programa fica gostoso. Fala com a gente na nossa página facebook.com/semtabus.nt. Vamos falar de uma coisinha agora específica, masturbação. Outro dia uma moça me escreveu e ela dizia que está noiva de um rapaz que, há algum tempo atrás, terminaram esse noivado porque houve uma traição. Ele pediu perdão. E disse a ela o seguinte, como nós não temos relação sexual, eu me vi forçado a visitar sites e agora eu estou viciado em pornografia. E ela dizia assim, Darleide, o que eu faço? Primeiro, tenho agora um vício da pornografia, mas antes disso já estava presente o fato de ele ter me traído. Então, olha o nível desse relacionamento aí, do que vem pela frente nesse casamento. Mas a questão esse menino disse assim, mas eu vou buscar ajuda. Foi buscar ajuda, foi fazer terapia. Só que a terapeuta dele disse, mas qual é o problema? Você está querendo parar de se masturbar? Mas por quê? Isso é muito normal. Né? Você é jovem, você é um menino, isso é muito normal. Isso é muito comum de ser dito por N terapeutas, psicólogos e tal. Mas aqui, por que nós não aprovamos a ideia de ser a masturbação, dando caminho para a pornografia, algo normal, saudável? É um vício, e é um vício de estimulação, e é um vício egoísta. Tanto é que nós falamos no último bloco que a pessoa que se masturba, por exemplo, tanto a menina quanto o menino, o rapaz quanto a moça, ele não vai conseguir sentir prazer na relação sexual normal com o cônjuge dele. E não termina isso quando casar. Alguns pensam assim, eu vou fazer isso porque eu pelo menos não estou adulterando, eu não estou transando com ninguém, eu vou me satisfazer. Não, não tem que fazer isso não. Primeiro, porque é adultério tanto quanto a relação sexual. Eu até quero aproveitar agora e já ler o texto de Mateus capítulo 5, verso 27. Jesus diz assim, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, tanto a pornografia como a masturbação, porque para se masturbar ele vai ter que pensar em alguém. Pensa na namorada, na amiga, na vizinha, na colega, em alguém ele vai pensar. Porque ele não vai conseguir ter estímulo se não pensar no erotismo. Ou se ele não ficar vendo pornografia. Ele está adulterando, porque ele está vendo uma mulher que não é dele e está imaginando uma relação sexual. Jesus falou que isso é adultério. Tá. Segunda coisa, ele vai desenvolver uma dependência desse estímulo, e aí me desculpem os terapeutas que defendem isso, porque isso não é comum e não é normal. Porque a pessoa que se masturba, ela fica dependendo do prazer pela masturbação. Tanto que até alguns terapeutas têm que lidar com pacientes que se masturbaram durante muito tempo e agora tem problema com ejaculação precoce e problema até de não conseguir relação sexual com a esposa, porque ela não consegue dar o prazer para ele que a mão dele dava. Aquele vício secreto que só ele dá o prazer, ou que a moça sentiu o prazer, ela mesma se masturbando. Então, é muito tênue a linha que divide entre o descobrimento, descobrir o corpo, não é importante, tem que se descobrir, com o vício. Eu posso falar isso com conhecimento de causa, Darleide, porque em alguns momentos eu atendi pessoas que são viciadas em masturbação e que não conseguem ter relação sexual com o cônjuge porque deixam o cônjuge no quarto
e vão para frente da tela do computador assistir pornografia e se masturbar, ou mesmo vão para o banheiro. Uma moça me disse, pastor, o meu marido acabou de casar uma moça novinha, bonita, o rapaz também, um rapaz bonito, ele me deixa, pastor, e vai para o banheiro se masturbar, porque diz que eu não consigo dar o prazer para ele, que diz assim que eu sofria porque eu sou, por quê? Porque ele colocou como referência o quê? Aquele estímulo que só ele pode dar. Nunca a moça vai conseguir dar, nunca a esposa vai conseguir dar esse estímulo para ele. Então, é um vício, é perigoso. Então, o que essa moça vai precisar fazer? Ela precisa conversar com ele e dizer assim, meu amigo, você precisa buscar então um profissional que te ajude a ver o que é certo, porque você vai me trocar por um alto prazer, assim, um autoestímulo, você vai me trocar por isso. Outra coisa que eu acho interessante ponderar, assim, né? Quem vai dizer que a masturbação é interessante, é descoberta, é normal, etc, etc. Não é verdade que todos os que um dia experimentaram se masturbar, que se tornaram viciados. Sim. Assim como aquele que um dia experimentou, sei lá, um gole de uma bebida alcoólica, não gostou, não viciou. Agora, por isso, nós educadores, nós profissionais, nós pais, vamos dizer, não, bebe, depois a gente... É bom para você descobrir. Quando quiser, para. Quando quiser, você consegue, filhinho, vai, bebe. É perigoso. Não, pessoas em sãs consciências dizem, meninos, meninas, não bebam, não usem drogas, nem experimentem, não pode nem experimentar, professor, não pode, mamãe, não pode. Não, filho, isso vai trazer prejuízos a você. Por quê? Pode levar ao vício, porque pode despertar aquela genética de um vô, de um pai que está, sei lá, está em você pode despertar e você é um viciado em potencial. Agora, a pornografia, a masturbação, não, isso é normal. Você não sabe se isso não vai ser um gatilho para desenvolver uma dependência, como temos diversos casos, milhares de casos em consultório, pessoas sendo atendidas por profissionais por causa disso. E aí vem mais as outras situações desencadeadas por uma simples masturbação, como, por exemplo, o adultério. Sim, né? Porque ele começa a ter aquela ideia que as outras pessoas, nós já falamos aqui, são objetos para ele. E a masturbação vem da pornografia, as duas estão relacionadas, São juntas, estimula pensamentos eróticos, lascivos, e a pessoa vive em função disso, e como nós já falamos aqui, é um vício de estimulação. Por isso que a palavra de Deus diz assim no Salmo 101, verso 3, não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me apegará. Então, o próprio salmista diz assim, eu não vou colocar essas coisas ilícitas diante de mim. Nós sabemos a história de Davi, ele estava no terraço do palácio dele, viu uma mulher linda, esposa de um dos líderes do exército dele, um homem leal, Urias, Betseba ali, ele alimentou aquela visão erótica, contemplou aquilo de uma maneira pecaminosa, e o que aconteceu? Mandou matar o homem, mentiu, adulterou com aquela mulher, teve um filho, uma gravidez que não foi planejada, não estava dentro do ambiente adequado e só teve sofrimento. Então, isso é um exemplo. Tem uma situação que eu li algum tempo atrás que me impressionou, Darlete. A história de um serial killer americano famoso chamado Ted Bundy. Ele é considerado o Picasso dos serial killers pela inteligência desse homem. Era um rapaz, olha só, bonito, charmoso, inteligente, seguro de si, formado na universidade, ele tinha curso superior, um profissional bem sucedido. Esse homem se tornou um dos maiores assassinos dos Estados Unidos. Ele raptou muitas meninas que saíam da universidade. Naquela época que ele viveu, o Fusca era um carro assim que chamava atenção. Ele tirou o banco de trás do Fusca, colocava essas meninas amarradas atrás, levava para um lugar ermo, violentava as meninas e depois de violentá-las, matava sufocando. E Ted Bundy foi preso, inclusive o carro dele hoje está no Museu do Crime, nos Estados Unidos, tem um Museu do Crime, lá tem o carro dele, é o Fusca que ele usava. Ele foi condenado à cadeira elétrica, foi morto, mas quando ele estava no corredor da morte, foi visitado por um pastor, e o pastor foi orar com ele, oferecer para ele o arrependimento, e Ted Bundy falou assim para o pastor, você sabe por que eu me tornei um serial killer? E o pastor ficou surpreso com a pergunta dele, falou, não sei. E ele disse, porque eu me tornei um viciado em pornografia.
No começo eu olhava as imagens e me estimulava, depois eu tinha que fazer aquilo que eu via com as minhas namoradas. E uma delas, uma vez, eu quase matei sufocada. E ela conseguiu escapar de mim e eu senti muito prazer naquela hora. Aí eu descobri que eu sentia prazer estrangulando as mulheres. E como que eu ia estrangular minhas namoradas? Comecei a raptar moças e estrangulá-las. Eu comecei a matar as mulheres para sentir o prazer que a pornografia já não estava me dando. Então, olha a que ponto podemos chegar. Isso é história, isso é verídico. Esse homem se tornou um assassino porque era um viciado em pornografia. Esse é o testemunho dele. Se você quiser, veja o testemunho dele aí na história de Ted Bundy. O que mais eu posso, aonde eu posso ir? A que ponto eu posso chegar? Pedofilia, sadomasoquismo, sexo com animais. A minha mente fica toda contaminada com isso. Como diz o salmista, eu não vou pôr essa sujeira na frente dos meus olhos. Eu não vou depender de um estímulo próprio que é a masturbação para sentir o prazer, porque até onde eu vou com isso? Deus colocou naturalmente em mim, no rapaz, uma válvula. Ele tem os tais dos sonhos molhados, poluição noturna. Quando o rapaz está com excesso de sêmen, ele tem ejaculação à noite sonhando. Ele libera aquilo. Ou pelo exercício físico ele pode liberar isso. E é claro, não estimulando imagens na frente dele toda hora, no site, na revista. Aí eu não consigo me segurar. Mas é claro que não vai conseguir segurar. Exercício físico, cuidando das imagens, coloca diante dos olhos e deixando que a própria natureza elimine o que está sobrando. E guardando-se para o casamento, que no casamento ele vai estar bem preparadão para ser feliz com a esposa. Porque se fica se masturbando, vai chegar lá, ejaculação precoce, frustrar a noiva e passar vergonha. Já pensou? Passar vergonha e fazer o outro sofrer, né? No caso, a outra, né? Se isso se dá com o menino, enfim. Pensa nisso, viu? Presta atenção nesse tema. Ele é muito delicado, envolve a todos nós. Tem senhores de 60, 70 anos e mais tempo de vida que agora descobriu esse escape, que agora descobriu que ele ainda tem vida para usar dessa maneira e se utiliza de meninas, de meninos, sabe, toda espécie de aberração, num tempo da vida em que deveria estar experimentando os resultados de um acúmulo de experiências que lhe daria agora mais possibilidades de sabedoria. E, sabe, coisas terríveis essa. Alguém vai dizer assim, daqui a pouco vai me escrever, vai fazer um comentário em algum lugar, vai dizer assim, que ideia mais retrógrada, que povinho mais cheio de tabus. Tabus são as barreiras que levantaram para nos separar da nossa pureza, da nossa moralidade, da nossa vida saudável, da nossa mente saudável. Disseram pra gente que ser bacana, que ser da onda, que ser da moda, que ser legal, é experimentar de tudo. E agora, você sabe, né? Não é mais só uma questão de ser homossexual ou de ser hétero. Nem é só mais uma questão de ser bissexual, é uma questão de assim, eu faço, chamam a pansexualidade, né? Sexo de todo jeito, na hora que eu quiser. Hoje eu posso ser homo, ou amanhã eu posso ser hétero, ou amanhã eu posso... Ninguém tem nada a ver com isso. É uma banalidade, que não é assim a banalidade do sexo, é uma banalidade da vida, né? Sim. Como se nós não tivéssemos uma estrutura. Eu fico pensando que é como se estivéssemos pegando, inclusive, a psicologia, que é reconhecida como uma ciência, e jogando a psicologia fora, rasgando todos os conceitos da psicologia. E brincando com as emoções, Darleide, porque tem coisas que nós nunca mais vamos conseguir voltar como era antes. Ao nós estado podemos original. até corrigi-las, mas num processo doloroso, e eu tenho visto as pessoas passando por isso. Uma vez eu conversei, um jovem me procurou e falou assim, pastor, me ajuda, eu sou viciado em pornografia e masturbação. E naquela época que ele me falou, há uns 20 anos atrás, não havia a internet como tem hoje, nem tablet, nem smartphone, não havia sido ainda chegado nesse nível da comunicação. Ele alugava filmes na locadora, filmes pornográficos, em VHS ainda. Aí ele tirou do bolso dele uma folha de sulfite, anotada assim, bem pequenininho, em letras bem pequenas, uma relação. E já estava com muitos filmes. Ele falou assim para mim, sabe o que é isso, pastor? Eu disse, eu não sei não. Falou, isso aqui é a relação dos filmes que eu vi. Dos dois lados da folha de sulfite estavam completos. Eu falei, por que você está me mostrando isso? Pastor, eu me tornei tão viciado que eu anoto para não repetir os filmes.
porque eu quero coisa nova. E ali ele disse assim, pastor, aqui tem filme de todo tipo que você imaginar, porque no começo eu me envolvi com isso pensando que ia ser uma experiência prazerosa e passageira, só que isso eu me tornei tão dependente que eu precisei ficar sócio de uma locadora e ter essa relação, porque nem o homem da locadora, nem o dono da locadora sabia mais os filmes que eu tinha visto, e eu não queria repetir os filmes que não tinha mais graça. Aquilo que para ele no começo era uau, era demais, agora não tinha mais prazer. Olha aonde chega o ser humano. Por que nós estamos brincando com as emoções? Exato. E quando nós entrarmos num período de angústia, de ansiedade, que é o que mais se tem hoje, essa é a doença do século, a ansiedade, que leva a pessoa à depressão, e eu não consegui mais dormir, eu não consegui mais conversar com as pessoas, eu não consegui mais me relacionar com a minha esposa, eu só consegui ficar nesse ambiente de pornografia, de masturbação, para poder me entreter. Até quando eu vou nisso? E quando eu chegar num desespero, porque eu não tenho mais saída, e eu precisar de ajuda, usar remédios para poder a química do meu cérebro voltar ao normal, tentar pelo menos amenizar. Não adianta você pensar, você que está me assistindo, e eu falo agora com muito carinho, que no momento que você quiser parar, você vai apertar um botão e vai acabar tudo. Não. Você vai precisar entrar num mundo de muito esforço e de muito sofrimento. E vai precisar de ajuda. Pergunta para o fumante se tem um botãozinho onde ele aperta e passou a vontade de fumar. Pergunta. Pergunta para um que é da pornografia, um pornógrafo, se é só apertar um botão e a sua mente fica limpa e clara. Então, se não entrou nesse universo, não entra, foge, corre, sai de perto. A gente já volta para falar mais sobre isso e com muito cuidado e respeito por sua história. Até já. Estou eu lendo aqui um caso de uma moça que nos escreveu dizendo assim, olha, nestes últimos 3 anos, desde que descobri o vício do meu marido em pornografia, cheguei a acreditar que havia um caso extraconjugal e o que teria sido mais fácil de tolerar, porque talvez eu pudesse competir com alguém de carne e osso, mas não com isso, com o fato de que o prazer e a satisfação do meu marido vinham da tela de um computador. É uma coisa que me abala profundamente. Meu mundo virou de cabeça para baixo e se não fosse pelos nossos filhos, eu teria me separado. Aliás, muitas vezes penso nisso ainda. Adultério virtual. Adultério em que essa mulher pelo menos descreve que para ela talvez fosse mais fácil lidar com alguém que ela sabia que tinha endereço, nome e RG. Mas como fazer se é uma tela, é uma mulher que está ali do outro lado, mas sabe de lá onde ela vem, como ela existe e tem influência poderosa sobre a vida do marido dela. Difícil, não? Pastor Márcula Marques, nosso convidado de hoje, doutor em aconselhamento familiar, nos ajudando a caminhar por esse terreno e entendendo que é terreno minado, perigoso, cuidado. Não é coisa de crente, não é coisa de gente religiosa, bitolada, é coisa de gente que se preocupa com você, que se preocupa com seu filho, se preocupa com o seu casamento, se preocupa com a sua saúde mental, física e espiritual também tem a ver, tá? Pastor Márcula Marques. Recentemente, numa rede social, um famoso ator americano, inclusive participou de filmes aí famosos ao lado de outros atores famosos. Ele deu um testemunho na sua página do Face, inclusive um vídeo, se você quiser assistir, é o Terry Crews. Ele foi, assim, de uma sabedoria e de uma coragem, assim, muito grande, porque as celebridades, elas querem esconder isso aí. E ele falou assim, eu também tenho os meus problemas. Ele fala, Darleite, do vício dele na pornografia. E quanto que isso afetou a vida dele a ponto da esposa dizer assim, ó, não quero mais ficar com você. E ele, desesperado para não perder o casamento dele, como é o caso dessa moça que está enfrentando aí, ele procurou ajuda. Porque a primeira coisa que uma pessoa viciada, tanto em masturbação como em pornografia, tem que fazer é procurar ajuda. E eu falo procurar ajuda, é um amigo de confiança, que sabe que pode abrir o coração e sabe que vai ser amigo mesmo, não vai ser alguém para cobrar, para chamar atenção, para censurar e para sair falando. E a segunda ajuda é de um psicólogo, um terapeuta cristão, que tenha fundamentos na palavra do Senhor para ajudá-lo a vencer esse vício. E ele aqui, ó, ele fala assim, ó, quando o dia vira a noite e você continua assistindo, você provavelmente tem um problema. E o fácil acesso
fez com que eu não tivesse limites. E isso afetou praticamente tudo em minha vida. Chegou em um ponto em que minha mulher chegou e me disse que não me conhecia mais e que iria me deixar. Olha só. E isso me fez parar e pensar que esse vício era algo muito mais sério do que poderia imaginar. E aí alguém fala assim, pastor, mas eu sou solteiro. Darlene, eu tenho direito, porque... Mas você acha que vai parar por aqui? A coisa vai chegar que você, um dia casado, como alguns me disseram para mim já, pastor, isso tanto mulheres como homens, eu pensei que quando eu casasse ia parar. Uma vez, no final de um seminário, uma moça me chamou para conversar num canto do auditório e me disse assim, pastor, eu sou viciado em masturbação e pornografia. A moça me dizendo que às vezes eu me masturbo 7 vezes por dia. Já pensou uma pessoa, praticamente passa o dia todo se masturbando e vendo pornografia. Ela falou, eu não comecei assim. Depois, uma terapeuta a acompanhou e percebeu que ela descobriu que ela tinha sido abusada por um vizinho dela quando ela era criança. Então, essas coisas são originadas por sequelas que ficaram pelo caminho e não foram resolvidas. Isso pode acabar com o teu casamento, isso pode acabar com a tua vida, e é adultério. Porque em Mateus 5, 27, Jesus fala assim, se você pensou, se você está imaginando aquela pessoa, você está adulterando. Você, cônjuge, que está assistindo a gente aqui, precisa conversar com o seu cônjuge assim de maneira muito franca, não agressiva. Não, um momento adequado, um lugar próprio, senta com ele e fala assim, querido, eu não consigo mais viver assim. Querida, eu preciso que você procure ajuda ou me ajude a te ajudar. Não há como negar isso, precisa reconhecer e tratar do problema, porque não vai ser resolvido sozinho, Darlene, e vai ter outros problemas que vão se acumular a esse. Certamente. E isso é uma dúvida que muita gente ainda guardava, né? Ainda guarda de alguma forma assim, será que isso é adultério mesmo? Será que é o marido que deixa a esposa na situação de desconforto ou de desprezo mesmo, sabe? Não a procura sexualmente, ou se a procura, ou se tem algum tipo de atividade sexual, é de péssima qualidade, porque a satisfação dele vai estar em fazer a masturbação enquanto, sabe, se deslumbra com os efeitos da pornografia, daqueles atores especializados em se utilizar das mais diferentes performances para enganar você. Aquilo é engano, mentira. Eu quero dar também, juntamente com o pastor Marco, uma dica para as mulheres, para as esposas, também serve para os homens, mas deixa eu pontuar aqui referente às mulheres. Não se deem ao trabalho de ficarem se comparando com outras mulheres, com atrizes, com mulheres que são treinadas para usar o corpo como ferramenta de estratégia para atrair homens e olhares e desejos e etc. Você não é uma atriz pornô. Não se dê ao luxo de querer ofertar para o seu marido as mais diferentes fantasias. Não queira se dar ao trabalho de oferecer ao seu marido o máximo de todos os prazeres, porque prazer... eu não sei se você já parou para pensar, pastor Marco, o orgasmo, por exemplo. O orgasmo, depois de todo esse trabalho para se chegar ao orgasmo, o orgasmo dura um tempinho assim. Segundos, assim, pá! Aconteceu. E é um negócio assim tão extraordinário de prazer, aqueles segundinhos de orgasmo, o ápice do prazer, que se durasse mais tempo, nosso cérebro não suportaria. Seria uma descarga tão absurda, uma descarga tão grande, que se durasse mais tempo, levaria assim a um êxtase fora do normal para o cérebro suportar. Então, nós precisamos entender que essa busca pelo prazer se dá justamente porque o prazer é algo que, assim, quase que insaciável. Eu quero mais, por causa de toda a química cerebral que funciona. Nós vamos estimulando mais. Não, eu vou oferecer para o meu marido isto, eu vou me oferecer para aquele marido isto. E você vai despertando o lado carnal do homem, a mente carnal do homem, de um jeito tão absurdo que depois você não consegue retroceder para uma normalidade. Do quê? Que tipo de normalidade? Por exemplo, de uma vida espiritual. Você tira do homem a energia dele, da vida espiritual, de ele ser o sacerdote da tua casa, dele ser um homem equilibrado, com as faculdades mentais no seu lugar, mas você desperta nesse homem todas as suas forças
sabe, carnais utilizadas no sexo. Cuidado, esposinha. Se coloca no lugar de esposa, ofereça o bom do prazer para ele, ofereça seu corpo, se entregue, se ame, ame esse marido, atenda às necessidades dele, mas cuidado, você não é atriz pornô. Você me entende? Até mesmo porque eu tenho aqui o testemunho, a declaração de uma terapeuta, Arlete Gavranik, e ela fala que existem algumas sequelas da pornografia nas pessoas e no relacionamento de casais. Uma delas é o conflito de imagem, porque o homem olha aquele ator, e ela está dizendo que esse é um problema, e ele se compara o corpo do ator, o desempenho do ator, e usa aquilo como referência. Ele se vicia de tal maneira naquilo que ele fala assim, o sexo para ter prazer e para conseguir dar prazer para minha esposa vai ter que ser assim e eu tenho que ser desse jeito. A mulher se compara com a atriz e a mulher, ela olha muito mais isso do que o homem, ela olha o corpo dela, olha o corpo da atriz, olha o desempenho da atriz, posições que eles fazem, acha assim, isso aí tem que acontecer, tem que ser feito desse jeito, tem que usar essa ferramenta, tem que usar esse ambiente, tem que ser uma coisa assim meio doida. Pois é. E aí, com isso, vai trazendo outro problema também, imposição de padrão. E o Oswaldo Martim Rodrigues, que é um sexólogo e terapeuta, ele fala assim, que muitas pessoas ainda se sentem obrigadas a repetir aquilo que vem na pornografia para buscar o prazer. E uma outra especialista, psicóloga e terapeuta sexual, Carla Secarello, ela diz assim, raramente o estímulo oferecido pela pornografia é igual ao que se sente na realidade, Claro. o que pode passar a impressão de que o casal tem uma vida sexual muito desmotivante. E o que causa isso? Ilusão, frustração, uma referência incongruente, incoerente, e eles passam a olhar aquilo como o alvo deles. Eles nunca vão conseguir aquilo. Não conseguem lidar com a sua frustração, acabam achando que o casamento deles está ruim, eles começam a pensar assim, eu vou procurar outra pessoa como esse ator aqui, como essa atriz aqui, e esses, eles vão me trazer satisfação, aí sim eu vou conseguir satisfação, para chegar nessa situação e perceberem que a pessoa não vai conseguir aquilo que eles querem. Por quê? Por que não consegue? Porque, minha gente, isso é uma fantasia. Foi um mundo cinematográfico que preparou aquilo, tem câmeras preparadas em volta daquilo, tem produtores em volta daquilo, tem cortes, tem montagens, tudo foi feito, drogas por trás muitas vezes disso, estímulos que não são os normais por trás disso, são atores preparados para aquilo. Agora a gente acha que isso vai ser possível numa vida normal de um casamento, que às vezes envolve o trabalho diário de um homem, de uma mulher, claro, cuidar dos filhos, os desafios de se conhecer, toda a relação que envolve a aproximação, resolver conflito, os problemas hormonais que fazem parte da vida normal de uma pessoa. E como é que a gente vai lidar com isso, Darlete? Aí pensa assim, meu casamento acabou, como se o sexo nesse ambiente pornográfico fosse a única maneira de ser feliz no casamento. Não, aí está com uma dificuldade conjugal e o sexo está ruim ou a mulher não consegue dar uma resposta sexual satisfatória, o homem, ok, então verifica que você tem um problema. Aí vai buscar um profissional. Aí o profissional, com todo o respeito à ideologia que ele escolheu para aplicar, mas eu considero que um sofrimento não pode ser curado com outro, vai dizer assim para ele, tá difícil a vida sexual de vocês, não tem estímulo, tá rotineiro, tá meio esquisito, aluga um filme, ou então baixa um filme lá, vai assistir um filme vocês dois, vocês vão se perceber naquela história, vai despertar em vocês o desejo outra vez. Ei, mocinha, mocinho, como é que você oferece a ilusão para resolver a realidade de alguém que já está doída por demais? Puxa, vamos pensar, né? Vamos repensar essa nossa maneira de passar adiante. Assiste um filminho que resolve. Você sabe, Darlete, que eu estou vendo aqui, olha que coisa importante, o testemunho de um médico, o doutor Amaury Mendes Júnior. Ele é ginecologista, professor e médico do Serviço de Sexologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, não é uma pessoa qualquer, não, é um especialista na área. Ele fala o seguinte, a falta de comunicação e empatia entre os casais de filmes em que o diálogo é praticamente inexistente, é só sexo e sexo, e todos partem logo para a ação, pode inabilitar, diz o Dr. Amaury, o espectador para uma relação completa na vida real. E ele diz mais, além do mais, a pornografia é um estímulo e tanto para a masturbação, é o médico que está dizendo aqui. Aí o que ele fala? Mas em excesso pode transformar em uma atividade compulsiva e dificultar o relacionamento com outras pessoas,
diz o médico. Então, quem está falando é o médico. O que acontece? A consequência da masturbação e da pornografia? Dificuldade no relacionamento. Eu já não consigo mais me relacionar com as pessoas. E sabe que um pensador do século passado, chamado Martin Buber, ele diz o seguinte: você pode se relacionar com uma pessoa de duas maneiras. Eu objeto ou eu você. Quando você se relaciona com uma pessoa como eu objeto, você apenas vê na pessoa a sua utilidade. E o que acontece com isso? A hora que a pessoa perde a utilidade para você, o que você faz? Despreza. Pega outro, como um sapato, como uma roupa, como um restaurante. Agora, quando você se relaciona com uma pessoa como eu, você leva em consideração as necessidades do outro. E esse mundo de hoje, eu não estou falando como um pastor, estou falando como um ser humano, como você que está me assistindo aí. Esse mundo moderno hoje, contemporâneo, enaltece o individualismo e o egoísmo. E por isso que nós estamos vivendo frustrações hoje. É triste, mas é a nossa verdade. E numa citação anterior, você levantou a questão da imposição de padrão, né? Essa sociedade, é um modelo. Nós vivemos hoje numa geração em que se diz assim, extremamente criativa, né? E se vê muito criativa para inventar padrão, para impor aos outros. Não é assim, essa historinha de assim, cada um tem que ser livre para fazer o que quer. Não é bem assim, não. E os que que defendem a homossexualidade, criticam os héteros, porque os héteros impõem o padrão da heterossexualidade. E por acaso não está sendo agora de que todos, segundo a visão da homossexualidade, todos deveriam ser homossexuais, porque não é possível. Todo mundo tem que beber dessa fonte, tem que achar isso normal, tem que gostar disso. Então, há uma imposição de padrão. Olha, todo mundo tem que aprovar, ninguém pode desaprovar, ninguém... Teve uma discussão há um dia de umas meninas no Sul que foram para a escola de shortinho e a direção disse que não aceitava. Pronto, aquilo virou protesto, foram para as ruas protestar, porque é obrigatório que todas as escolas aceitem as meninas de shortinho em sala de aula, quebrando barreiras sem pensar nas consequências. Então, essa imposição de padrão, por exemplo, quando nós mesmos, até os cristãos, nós mesmos já abrimos mão e repensamos, mas também absorvemos muitas questões equivocadas para a área da sexualidade. Por exemplo, todas as mulheres têm que usar lingerie, sensual. Toda mulher tem que abominar lingerie bege, porque lingerie bege é horrorosa. Quer dizer, alguém me disse que o padrão é a oncinha, é a lingerie de oncinha, porque a lingerie bege, ela é horrorosa e não desperta o desejo do homem. Quem foi que disse isso pra gente? Coitado do homem, nem entende de cor. Aí a gente foi lá e disse para ele que bege não presta. Aí ele acredita. Você entende? É imposição de padrão, é mentira que a gente tem que fazer performance, que tem que ter polidência no quarto, que tem que ter extravagância. A criatura não tem nem coluna para se ajoelhar e fazer uma oração, mas ela quer fazer poses extravagantes, porque disseram que tem que fazer. Você não tem que seguir os padrões, estranhos, esdrúxulos para uma sexualidade plena. Porque sabe o que é mais bonito da sexualidade? É ser limpo, espontâneo, leve, espontâneo. E você sabe, Daria, você está falando sobre referências, sobre essas imposições. A pornografia, segundo especialistas dizem aqui, ela reflete ideias machistas. Porque os homens, eles impõem como os filmes têm que ser feitos. E as mulheres estão dizendo, não, vamos defender nossos direitos e nós também temos que usar da pornografia, porque elas estão se submetendo a esse tipo de ambiente e até a submissão dentro do machismo da pornografia. Sem perceber, comprando uma ideia machista. Estão sujeitando a isso. Pastor, muito obrigada, viu? Doutor, muito obrigada pela sua presença. Deus seja louvado por podermos, na palavra dele e na experiência, aprendermos juntos. Mas tem jeito para você, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Você pode ter mente nova, pode rever seus conceitos, pode pedir ajuda, pode estender as mãos aos céus e dizer, Senhor, me dá sabedoria. E Ele pode, sim, sobre todas as coisas, libertar você desse cativeiro de imposições de padrão, dizendo que a pornografia é uma janela bacana para você olhar o mundo. Mentira, por ela, ver tudo cinza lá fora. Um beijo, semana que vem estamos de volta.